Para tudo e preste atenção aqui. Aprenda a botar o seu salário para trabalhar para você e colocar ordem nas suas finanças pessoais e do seu negócio. Com Natália Arcuri, nossa musa das finanças. Confere o link na descrição. Lá no Centro Islâmico, o salão é pequeno, ele é um salão de 6 por 9, né? E eu coloquei 4 beliches, aí o Padre Júlio viu, porque o pessoal tava vindo e tava dormindo no tapete, né? E o tapete nosso de oração, às vezes eles deixam um cheiro, fica alguma coisa. Então, para não atrapalhar também o pessoal que vem por causa da religião no salão, falei, eu vou comprar beliche que eles dormem na cama, é mais digno e também não atrapalha no meu trabalho religioso. Comprei 4 beliches. Aí o Padre Júlio, eu falei pra ele, eu vou comprar mais 4 porque tá vindo dormir mais gente. Não tá vindo só 4, tá vindo 6, 8. Aí comprei mais 4. Aí o Padre Júlio falou quanto que é. Porque ele sabe que assim, como o islamismo não tem um trabalho social fixo, eu aprendi a criar um trabalho social fixo com o Padre Júlio. Hoje na Penha, todos os dias regularmente, com exceto o sábado, que é o dia que eu dou palestra, eu levo 100 a 120, 130 marmitas, mais roupa que vem, mais cobertor quando o Padre Júlio me manda, porque como as pessoas não estão acostumadas de que o islamismo faz esse trabalho, então não vem tanta doação para o Sheik Rodrigo. Então, normalmente, o quê? Não vinha, mas a partir de hoje Vem, vamos mudar isso vem aí. no Padre Júlio. Só que o interreligioso, olha, o Sheik Móvel pegou o nome. Sheik e o Padre. Depois, aí o Padre Júlio foi lá e fez o quê? Quanto custou as beliches? Custou tanto? Tá, o valor está aqui. Ele doou, através da Arquidiocese de São Paulo, da Pastoral do Povo de Rua, a compra das 4 beliches que tem lá, que dão 8 leitos junto com os colchões, para mim colocar lá. Sábado passado, eu estava dando palestra, um dos irmãos muçulmanos falou para mim, o salão é tão bonito e agora tá feio com essas camas aí. Aí eu falei, tá feio se você olhar para o lado físico da coisa, do salão, da beleza física. Mas se você olhar pelo lado espiritual, não tem uma mesquita no Brasil que tem isso daqui. O salão é pequeno, mas ele é grande de coração. Tá acolhendo as pessoas em situação de rua, eles dormem com dignidade, eles jantam. E o engraçado é que nem o padre falou, o dia que eles chegaram lá, eu estava dando palestra para uma universidade online, e eu falei, 7h30 eu tenho que sair porque o povo da rua chega. E eu atrasei 10 minutos, saí 7h40 e eles estavam jogados na calçada. E eu falei para vocês não vir bêbado nem drogado, que é um centro religioso? Aí eles, não, Sheik, nós não estamos drogados, não. Eu falei, não, quem tá sou eu. Eu falei, olha, hoje vai se amanhã vir desse jeito, não vem mais. Aí eles, falei mais claro que eu ia acolher, né? Mas aí eles foram pro pessoal do CAPS, que indicam eles, e o rapaz do CAPS me ligou, Sheik, eles não estavam drogados, não. É que a gente dá um remédio para eles ficarem calmos, para não dar muito trabalho pro senhor. Que é o que ele fala, Aí eu comecei a me ligar no negócio do remédio, né? Lá na ONG é a mesma coisa, dão para criança, as aí crianças também. Algema química. Aí outro dia um deles foi embora de Já manhã chegam assim. e deixou cair uma cartelinha de um comprimido ali. E quando a gente pesquisou sobre aquele remédio, e estava eu, o padre e o Paulo, o remédio ele é cancerígeno, ele não pode ser tomado e ser ingerido álcool, e todos eles bebem álcool, causa problema no fígado, atinge todinho a parte cerebral do cara e tudo mais. Você está criando com esses remédios ou um genocídio a longo prazo, com o que a gente chama de tratamento, ou você está criando uma geração de zumbis, que futuramente o cérebro não vai funcionar. Eles falam uma vão- coisa muito vão- séria. né? A gente troca a droga ilícita pela droga lícita. É? Eles falam isso. A gente passa a ser dependente de uma droga lícita. E eles falaram esses dias uma coisa gravíssima. Nós estamos querendo aprofundar, estudar isso. De que muitas vezes esses centros de medicação são laboratório dos laboratórios. Eles estão fazendo experimento de medicação E tem neurológica contratos por trás, tudo. com uma população descartável, com uma população que não interessa se lesar, se causar um problema, quem vai se preocupar com essas pessoas? Lá, E- na verdade, a gente não pode nem falar que não pode medicar lá na ONG. A gente não pode falar. A gente é proibido de falar que não pode medicar criança. Mas a gente sempre orienta a mãe trazer e a gente conversar muito. Então, quando a gente pega a psicopedagoga lá, que é a Ivanice e tal, a gente conversa com a criança. E eu vou te falar, cara, às vezes em 2 horas de papo, a gente faz um nó.
A criança tem um problema com a mãe, estão medicando, falando de hiperatividade, porque se a criança é acelerada, toma remédio para baixar. Aí como é que chama o remédio famoso? Ritalina. Ritalina. Muitas lá são medicadas com Ritalina Eu pelas falava professoras. na Casa Vida, parece um barril de Ritalina. E aí, se é muito acelerado, eu mesmo, a vida inteira acelerado, tinha que ter tomado Ritalina a vida inteira, né? E o padre traz uma expressão muito interessante, que antes eu falava excluídos da sociedade. E aquilo que é excluído, dá para você incluir. Agora você calcula, hoje, por exemplo, eu não sei, talvez eu esteja errado na minha comparação. O governo criar um hospital de câncer sensibiliza as pessoas. E se você analisar por quarteirões, quantas pessoas têm câncer e precisa de um hospital de câncer, é mínimo. Mas se você analisar em cada quarteirão, os dependentes químicos não são só moradores de rua em situação. Tem muita gente de dinheiro e tem muita gente que tem moradia que está em situação de rua. Você já imaginou se o governo começa a se preocupar a construir hospitais de verdade para fazer um tratamento verdadeiro que recupere essas pessoas? Se essas pessoas que são... o trabalho nosso está tentando tirar ele do descartável para o excluído. Mas e se for feito um trabalho para tirar do excluído para o incluído? Você já imaginou o número o que gera num governo? O tamanho do número de desemprego. A minha irmã ficou desempregada há 5 meses. Imagina uma pessoa que se recupera da droga e do álcool, que hoje ela é descartada. Descartada é aquilo que não se aproveita mais mesmo, que é o que o padre fala. Que eu já mudei até a minha expressão. Esse copo descartável, ele não vai ser mais aproveitado. E eles são vistos dessa forma. O excluído você ainda tem como pegar e o quê? Lavar e tem como reaproveitar. Então, essa expressão que o padre trouxe, eu achei muito interessante. É uma expressão do Papa Francisco, que na Evangelii Gaudium. E o que é sério, de que a lógica do neoliberalismo é o descarte. Então, nós estamos resistindo a uma lógica neoliberal. Esse capitalismo neoliberal, ele tem que criar... É lógica para que funcione, funcione a meritocracia, para que funcione a competição, para que funcione esse sistema, tem que ter um exército de descartáveis. Porque esse exército alimenta também. E essa população descartável, ela é o resultado da desigualdade. O Brasil é o país mais desigual do mundo depois de países africanos. E no Brasil, segundo as pesquisas, uma pessoa, para ter mobilidade social, leva 9 gerações. Cada geração são 25 anos. Então, quem é pobre hoje está condenado a morrer pobre. Não tem possibilidade. Então, até ontem... Não tem curso de criptografia, de criptomoeda que salva esse povo. E ontem teve toda a discussão, se está no programa ou não, a questão da renda básica. Qual governo vai ter coragem de implantar a renda básica? O Lula não vai ter coragem. Então, tem que ter a coragem de implantar a renda básica. Lá no plano de governo está lá embaixo. O Oxfam teve que apontar lá no plano onde está. A Oxfam Brasil colocou... O que é a Oxfam? A Oxfam é que estuda a questão da desigualdade. É um organismo internacional. De que a desigualdade no Brasil mata, é letal. A desigualdade é letal. Padre, o senhor não acha, assim, eu vou sugerir algo aqui, tá bom? Vocês vivem isso daí muito mais do que eu, então, assim, eu tô só levantando possibilidades aqui. O senhor tá falando, na verdade, vocês estão falando a desigualdade no Brasil, é um absurdo, tal. Não discordo disso, na verdade, é um fato, não tem nem como discordar. Mas será que o nosso problema não é justamente que a gente não tem uma base, porque assim, ser desigual eu acho que vai ser uma constante na humanidade por um tempo, até a gente... Tem que ter uma medida, uma justa medida. Assim, então assim, por mais que a gente tenha uma sociedade que continue desigual, se a base for capaz de prover uma vida, de certa digna forma, para todos. Digna, então, a desigualdade ela pode ser algo que a gente pode discutir depois. Então, mas a desigualdade no Brasil é de 1 para 1.000. Na Suécia, é de 1 para 5. Então, você tem que ter... O Leonardo Boff, no último livro dele, O Pescador Ambicioso e o Peixe Dourado, ele fala sobre achar a justa medida. Quer dizer, nós não estamos pregando uma uniformidade. Todo mundo tem que ter a mesma garrafa, o mesmo guardanapo. Não é isso que a gente está pregando. Há
Cada pessoa é original, cada pessoa tem possibilidades. Tem o artista, tem o cantor, tem o mecânico, tem o marceneiro, tem o intelectual, o professor, o aluno e tal. Mas tem que ter uma justa medida de um patamar de dignidade. Qual? Todos têm que ter uma casa para morar. Não precisa ter todo mundo morar numa casa igual. Não precisa ser 10 cômodos, mas todo mundo Mas tem um que ter. Mas local. todos têm que ter uma casa, na E o tua país justa tem- medida. E o país tem dinheiro Todos para têm isso. e que condição. ter 3, 4 refeições por dia. Sábado, 2 horas. Você não. pode comer 10 vezes se você quiser, mas não pode ter alguém que não coma nada, ou que tenha que pegar do lixo. É aquilo que o Frei Beto discutia em relação a Cuba. Ninguém tem 10 pares de sapato, mas não tem ninguém descalço. Então, se eles conseguiram ou não conseguiram, a questão é, alguém pode ter 5 pares de sapato, mas temos que ter uma justa medida que todos tenham um pelo par menos. de sapato. Eu tinha na minha infância uma alpargata roda e um sapato de ir na escola e de ir na igreja. Então, é preciso que todos tenham 4 cuecas para trocar. Que tenham água, a população de rua não tem acesso à água potável, não tem acesso a papel higiênico, as mulheres não têm acesso a absorvente higiênico, não têm acesso a um material de higiene e de limpeza. E essa punição eterna, né, padre? Eterna, não tem uma punição escova de dente. Assim, tem que ser punido porque foi morar na rua, porque decidiu viver longe da sociedade, porque... Caramba, você sabe tudo da vida daquele cara, é impressionante. Você já tem ali... Porque a vida dele é pública. É, Um dia, uma senhora veio lá na igreja e falou, padre, corre, corre, que eles estão trepando lá na praça. Eu falei, minha filha, paga um motel para eles. A senhora quer que eu faça o quê? Que eu vá lá com uma toalha Estenda. e estender a toalha para ninguém ver. Aí ela disse, minha filha não é obrigada a ver uma imoralidade dessa. Eu falei, a sua filha assiste novela? Eu falei, porque se tiver lá na praça, acho que é Tiago Lacerda e a Juliana Paz, todo mundo vai olhar, até eu vou lá olhar. Mas porque o morador de rua é um atentado à moral e os bons costumes. Então, acho que a gente tem que ter, como o Leonardo Boff propõe, a justa medida. Nem em excesso, nem em escassez. Mas aí sempre no comentário tem alguém que vai falar assim, mas se você batalhar nesse país, você vende até cocô feito de serragem, de pó de serra. Se você batalhar... Só que a gente não está falando de meritocracia nessa questão. Não. Nós estamos falando de algo que é assim, o Estado tem que dar o mínimo para todo mundo sobreviver e ter dignidade. É o que diz Esses o... caras que estão na rua hoje, eles não têm um ponto de partida para eles. Não tem. Eles não têm a Então, oportunidade por de isso ter que, o mérito. Por isso né? que a Adela isso. Cortina coloca de que a porofobia é um desafio à democracia. Porque não há democracia, e o Papa Francisco tem dito isso, a fome é a negação da democracia. Como que há democracia num país que 33 milhões de pessoas não têm o que comer? Isso não é democracia. Isso é uma desigualdade brutal. Então, a gente tem que... Nem todo mundo precisa comer filé mignon, mas todos precisam comer. Então, a gente E precisa... você não vai deixar de comer filé mignon se alguém comer o macarrão dela. Exato. Fica tranquilo com o seu filé mignon, papai. E fica na questão da estatística, todos os brasileiros comem meio frango. Só que um come 10. Só que na hora de dividir, dá meio para cada verdade. um. A questão estatística. Então, não tem neutralidade em nada. E tudo isso é uma luta. E não é comunismo, nem socialismo. Nós não estamos propondo que todo mundo seja igual. Não, nós somos pessoas diferentes. Eu preciso de uma coisa, outro precisa de outra. Nós vamos manter a pluralidade, a diversidade Por de enquanto, viu, opiniões, padre? de Porque nós vamos posições. colocar uns deputados comunistas aí, uns candidatos comunistas, vai ganhar. Eu daqui a vou Eu pouco. sair acho que candidato a temos que vereador, hein? ser humanizados É. e pessoas que pensem a vida com dignidade humana. Assim, que gostem do próximo. E que o capital não tenha primazia sobre a vida, mas que a vida das pessoas seja prioritária em todos os sentidos. E a gente vê a leitura da nossa sociedade, por exemplo, a desigualdade na saúde. Você veja a questão da vacinação na pandemia. Nós não saímos dos 83% dos completamente imunizados pelas fake news e tudo mais. Mas se você olha a diferença de vacinação do estado de São Paulo para o Amapá,
É tremenda a diferença. Se você olha a vacinação no Brasil e olha na África, a África não chegou a 10% de vacinados. Por que a população africana não é vacinada? A população europeia, norte-americana, nos Estados Unidos estão jogando vacina fora. No Brasil tem lugar perdendo a validade. Então, essa busca de justa medida no desenvolvimento, num desenvolvimento que não seja predatório, nós estamos acabando com a natureza, acabando com o mundo. Os documentos do Papa Francisco, agora a Fratelli Tutti, isso que eu queria comentar. O Papa Francisco coloca, e é um mandato evangélico, amar o inimigo. Uhum. O que significa amar o inimigo numa estrutura como a nossa? E é o que eu tenho dito sempre. Amar o tirano, você vai gostar dessa. Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Boa. Gostei Eu dessa. sabia que você ia gostar. Gostei. Faltam menos de 200 dias para gente tomar. Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. E não para tiranizá-lo. E não é para colocar o tiranizado no lugar do tirano. Essa que é a grande utopia cristã e a grande utopia humana. É que todos sejamos irmãos. Ninguém tiranize ninguém.